Uma das piores mortes da Bíblia foi o dia em que a rainha Jezabel morreu. Oi gente, tudo bem? Antes de começar, peço a vocês que deixem seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Num dia épico no Vale de Jezrael, a infame Jezabel, arquiteta da adoração a Baal, enfrentou seu destino na capital do reino do norte de Israel. Jezrael testemunhou a queda da maior delinquente da casa de Acabe. Baal, o deus adorado em Canaã e Fenícia, entrou na vida religiosa judaica durante o reinado de Acabe. A execução de Jezabel marcou o fim de uma era de adoração a Baal, trazendo impacto à história do povo de Israel. Judá enfrentava desafios com a diversidade na adoração a Baal. Diferentes métodos e seitas surgiram, destacando atributos específicos do Deus universal. Baal tornou-se vital para a fertilidade e colheitas, com diversas manifestações locais. O Antigo Testamento vincula Baal ao grande ato do panteão cananeu, equiparando a Haddad, o deus amorreu, revelando uma semelhança marcante em natureza e função. Jezabel, uma figura maligna que matou profetas e lançou maldições sobre a nação, teve seu reinado tenebroso. Sua influência persistiu, até ser comparada a uma falsa profetisa na igreja de Teota. No Apocalipse capítulo 2 versículo 20, a mulher autodenominada profetisa é censurada, lembrando a nefasta Jezabel. Uma influência maligna, Jezabel, ensina e desencaminha os seguidores de Deus para a imoralidade e idolatria. Seu destino serve como exemplo, refletindo a destruição de idólatras. Apocalipse capítulo 17 versículos 5 e 6, menciona um mistério, Babilônia, a mãe das falsas prostitutas, relacionando-se a esse padrão de destruição. A história chocante revela heresias e abominações. Com uma mulher embriagada pelo sangue dos santos e testemunhas de Jesus, surge um general, Jeú, portador do julgamento divino sobre a linhagem de Jezabel. Tudo se desenrola a partir do assassinato de Nabote, levando à maldição profética de Elias sobre Jezabel e sua família. Nabote, jezreelita dono de um vinhedo em Jezrael, recusou a proposta do rei Acabe de transformar seu palácio próximo. Acabe ofereceu compensação ou uma vinha melhor em troca, mas Nabote, ligado à herança de seus antepassados, resistiu a abrir mão de sua propriedade. Ao não conseguir adquirir o vinhedo de Nabote, Acabe ficou furioso, recusando comida e irritando-se. Jezabel, ao perceber seu descontentamento, ouviu a história de Nabote e prometeu a Acabe que ele teria tudo o que quisesse enquanto fosse rei. Quando Acabe expressou desejo pela vinha de Nabote, Jezabel prometeu agir. Ela forjou cartas reais, organizou um falso dia de jejum e posicionou acusadores para incriminar Nabote. O plano maligno de Jezabel estava em andamento. A trama diabólica contra Nabote teve sucesso ao plantar falsas acusações. Jezabel inventou um crime, enviou Nabote para fora da cidade e plantou testemunhas falsas para garantir sua execução. Uma conspiração maligna se desenrolava. Jezabel tramou um plano hediondo, usando um falso dia de jejum para encobrir seu intento de roubo e assassinato. Após a morte de Nabote, ela informou a Acabe que agora poderiam tomar posse de sua vinha. Deus condenou o casal, e o profeta Elias estava prestes a entregar uma palavra divina ao monarca. Elias confrontou Acabe pela vinha roubada, profetizando que a casa de Acabe enfrentaria uma terrível calamidade. A profecia incluía a morte dos homens da família, devorados por feras. A justiça divina se aproximava da casa de Acabe. Acabe, sucedido por Jorão, morreu em batalha. Eliseu, sucessor de Elias, indicou Jeú como rei de Israel. Jeú, confrontando o filho de Jezabel, Jorão, o derrotou com uma flecha certeira. Jezabel enfrenta um julgamento iminente. A profecia se concretiza quando Jeú chega a Jezrael, e ela se depara com seu destino, desafiando-o. Jezabel se expõe na entrada da cidade, recusando-se a recuar diante da iminente vingança divina. O confronto se intensifica. Apesar do medo, Jezabel, com o coração endurecido, desafia Deus. Em vez de humildade, ela tenta intimidar Jeú, pintando-se para parecer majestosa, contrariando a ordem divina de luto. Ela persiste, o confronto se aproxima, revelando a teimosia diante do Deus que exige humildade. Mesmo em tempos de luto, Jezabel opta pela alegria em vez da humildade exigida por Deus. Indiferente à adversidade iminente, ela celebra em vez de se arrepender. Diante do instrumento da vingança divina, Jeú, ela não treme, mas desafia-o com ousadia.
Apesar da mão de Deus contra sua família, Jezabel desafia ousadamente Jeú, ignorando o perigo iminente. Em vez de buscar submissão a Deus, ela confia na crença de que as ações de Jeú levarão à sua própria queda, mantendo-se indiferente ao inevitável. Ao isolar Jeú de qualquer potencial para a paz, Jezabel busca dissuadi-lo de agir. Ela destaca que os reformadores não devem temer oposição, citando Filipenses capítulo 1 versículo 28. Como inspiração, a coragem diante dos adversários é um sinal de sua queda iminente, enquanto para outros é um sinal de libertação e salvação. A história alerta contra seguir caminhos pecaminosos do passado, pois Jeú foi ungido por um profeta e agiu por ordem divina, enquanto Jezabel agiu por desejos egoístas. Ao avaliar ações, é crucial discernir entre o precioso e o vil. Jeú, buscando ajuda contra a mulher indiferente a ameaças, ele enfrenta um desafio crucial. Jeú, encarando a janela, convoca apoio para a obra divina de reforma e punição. Buscando aliados, ele ergue um estandarte e proclama sua posição ao lado do Senhor, inspirado por Moisés e pelo salmista que se levantou contra os malfeitores. O desafio está lançado. Inspirado no Salmos capítulo 94 versículos 1 ao 16, Jeú inicia a reforma, convocando aliados contra a maldade. Ao perguntar quem está do seu lado, 2 ou 3 camareiros o encorajam. Sem hesitar, Jeú ordena derrubar Jezabel, uma forma de justiça imediata. O confronto se intensifica. Após a vingança por Nabote, Jezabel enfrenta as consequências do apedrejamento. Jeú ordena que a joguem no chão, respingando sangue nas paredes. A execução reflete a instrução divina, talvez revelando uma aversão oculta à maldade de Jezabel entre seus servos. O destino dela se desenha. Jezabel, conhecida por sua crueldade, enfrenta a vingança. Seus servos, ansiosos por retaliação, a jogam contra a parede, coberta de sangue, é pisoteada pelos cavalos, revelando um destino vergonhoso. Assista à queda do orgulho e crueldade. O Senhor age com justiça, e os cães cumprem a profecia, trazendo vergonha. Após refrescar-se no palácio, Jeú decide honrar Jezabel, mesmo sendo uma pessoa terrível. Ela, filha do rei e esposa do monarca, é amaldiçoada. Jeú declara: "Veja esta mulher maldita, enterrem-na." A história se desenrola com emoção e impacto, revelando o desfecho dessa trama intrigante. O profeta previu a justiça divina. Em 2 Reis capítulo 9 versículo 10, Deus não esqueceu Jezabel, abandonada pelos cães em Jezrael, não teve quem a enterrasse. Os cães devoraram seu corpo, deixando apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. A voracidade dos cães não teve piedade. A nobreza da filha do rei não a poupava das realidades comuns. Mesmo em meio aos prazeres terrenos, uma sombra pairava, uma profecia sinistra do livro de 1 Reis capítulo 21 versículo 23, sobre Jezabel. As palavras divinas alertavam que cães devorariam seu corpo, sem deixar rastro, apenas os monumentos de sua infâmia. Em breve, a grandiosidade da linhagem real seria devorada pelos vermes subterrâneos. Jezabel, envolta em esplendor, encanta em eventos públicos, porém a beleza desvanece, como profetizado em Eclesiastes capítulo 8 versículo 1, onde os perversos encontram condenação. Testemunhamos o desaparecimento da glória, substituída pelo esquecimento na cidade onde praticaram o mal. Jezabel perseguiu e matou muitos profetas de Deus durante o reinado de seu marido o rei Acabe. A Bíblia não especifica um número exato de profetas mortos por Jezabel. No livro de 1 Reis, capítulos 18 e 19, Elias, profeta de Deus, foi perseguido por Jezabel. O relato destaca que ela era hostil, violenta e sanguinária em relação aos mensageiros de Deus, e ao próprio Deus, que ela afrontava e desrespeitava. Os cães deixaram apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos de Jezabel como um sinal de punição divina. Ela agora enfrenta a falta de sepultamento digno, seu túmulo esquecido, e reflete a decadência do seu nome por ser um humano perverso. Deus permitiu que essa humilhação ocorresse para mostrar que sua perversidade não seria tolerada. Isso está registrado no livro de 2 Reis capítulos 9 e 10. Essa punição severa foi usada como exemplo de como a desobediência a Deus pode ter consequências graves. Muito obrigado por estarem aqui, e até o próximo vídeo.